Olá, meus amores! Hoje nós vamos para mais uma aula de geometria analítica, distância entre ponto e reta. Bom, na verdade é mais uma fórmula, né, para a gente decorar e aplicar para resolver esses exercícios. Então, olha só, galerinha. Eu tenho um ponto P que eu vou chamar de XP e YP. Tá? Quer dizer, as duas coordenadas do ponto P, o x e o y. E tem uma reta R, olha só, ele deu a equação geral aqui, né? AX mais BY mais C igual a zero. Olha a fórmula que eu uso para calcular a distância entre ponto e reta. Olha o que eu quero que vocês percebam. Olha o que tem aqui. AXP mais BYP mais C. Na verdade, é essa parte aqui da equação geral, só que no lugar do x é o XP, que é o x do ponto conhecido. No lugar do y é o YP, que é o y do ponto conhecido. Entre módulo. Por quê? Entre módulo, que são essas duas barrinhas, porque eu estou falando de distância e não existe distância negativa. O que esse módulo faz? Ele deixa o valor que está ali dentro dele sempre positivo. Embaixo, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é o A e quem é o B? Olha o A e o B aqui da minha equação geral da reta. Então, olha só, o desenho aqui, eu tenho um ponto P e tenho essa reta R aqui, olha. Para eu calcular a distância desse ponto P, lembrando que distância, olha, é sempre na ortogonal, né, sempre formando 90 graus, eu sempre vou utilizar essa fórmula. Então, olha só, eu vou começar com vocês aqui com um exemplo bem simples. Eu quero a distância desse ponto para essa reta. Então, ele já até falou para mim, olha, o A é o 3, que é quem está junto com o X. O B é o 4, o C é o número que está sozinho. Gente, a única diferença que ele fez aí, em vez de ele chamar de XP e YP, ele chamou de X0 e Y0, mas é a mesma coisa, tá? Então, vou até escrever aqui em cima, olha. Esse é meu XP, esse é meu YP, esse é meu A, esse é meu B e esse é meu C, certo? Então, o que eu vou calcular aqui? A distância do ponto P à reta R. Então, olha só, é AXP. Então, quem que é o A? 3. Então, é 3 vezes o x do ponto P, que é 2, mais B, que é 4, vezes YP, que é 1, mais o C. Entre módulo, né, que são as duas barrinhas, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Raiz quadrada disso daqui. Agora é só resolver, gente. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. Mais esse 7 aí. Dentro do módulo. E essa raiz aí? 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Tudo dentro da raiz. Olha só. 6 mais 4, 10 mais 17. Falei o resultado. 6 mais 4, 10 mais 7, 17. Vocês já estão acostumados comigo, né? Que eu tenho o costume de fazer isso. E embaixo, 9 mais 16, 25. Gente, olha só. 17 já é um número positivo. Então, o módulo de 17 continua 17. E raiz de 25 é 5. Pode deixar em forma de fração, Isa? Pode. Se vocês quiserem transformar em decimal, pode transformar em decimal, mas se não, pode deixar em fração mesmo, tá? O que a gente fez aqui foi uma aplicação da fórmula da distância entre ponto e reta. Porém, gente, esse é um ano de vestibular e dificilmente uma questão do vestibular ela vai cair assim direta. Calcule a distância entre esse ponto e essa reta, que é só você substituir na fórmula. Lembra que sempre tem um probleminha que a gente tem que interpretar e a gente que tem que entender que lá naquele probleminha eu tenho que usar essa fórmula. Então, eu vou fazer 2 exemplos com vocês aqui, tá? Olha só. Calcule a altura do triângulo ABC relativo ao vértice A. Então, olha só, gente. Deixa eu até fazer acho que esse triângulo aqui vai ser equilátero. Não vai dar certo.
seguinte, deixa eu ver se eu consigo fazer um triângulo aqui. Eu tenho um triângulo qualquer. Nossa, faz de conta que esse triângulo tá lindo, maravilhoso. E aí eu tenho os vértices A, B e C. Eu quero calcular a altura relativa ao vértice A. Ou seja, é a altura que sai do vértice A. Lembrando que a altura, gente, é sempre perpendicular, sempre forma 90 graus. Ah, Isa, mas isso daí não é o que a gente viu umas aulas atrás, comprimento da mediana? Não. A mediana, ela sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Se fosse mediana, eu iria achar o ponto médio do BC, mas não é. Tá? É um triângulo qualquer. Então, olha só, a altura não caiu aqui. Se eu tiver um triângulo desse jeito, não caiu necessariamente no meu ponto médio. Então, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir essa altura aqui. Bom, imagina o seguinte. Eu tenho um ponto e aqui, se vocês verem, olha, eu tenho uma reta. Certo? Eu tenho o ponto A aqui e tenho a reta BC aqui. Então, eu poderia usar a distância de ponto a reta. Ok, o ponto A eu conheço. Tá aqui, olha. Só que aí, para calcular a distância do ponto à reta, eu preciso da equação geral da reta. E eu não tenho essa equação geral. Mas eu sei que essa reta que eu estou procurando, ela passa pelo ponto B e pelo ponto C. Eu consigo determinar a equação da reta quando eu conheço dois pontos? Conheço. Lembra de uma das primeiras matérias que a gente viu, que era a equação geral da reta? Então, eu coloco x e y, coloco esses dois pontos, olha, o ponto B, 0, 3, e o ponto C, 4 e 0, e completo com 1. Isa, por que B e C? Porque eu vou calcular a distância do ponto A essa reta aqui, BC. Então, essa reta não passa pelo ponto A, ela passa pelo ponto B e C. Por isso que eu joguei os pontos B e C aqui. Lembra como a gente resolvia isso? Regra de Sarros. Você copia as duas primeiras colunas aqui na frente. Aí, o que a gente faz mesmo? Diagonais para a direita, positiva, e diagonais para a esquerda, negativa, certo? Então, vamos fazer o seguinte, olha. Eu vou até fazer aqui, que eu gosto, né? Vocês já estão acostumados que eu gosto já de colocar os sinais aqui para não esquecer. Então, vou calcular essas multiplicações aí com sinal de mais. Então, vai ficar assim. Não tem nenhum sinal de menos, então dá positiva. 3 vezes 1, 3 vezes x, 3x. Aqui também não tem nenhum sinal de menos. 4 vezes 1, 4 vezes y, 4y positivo. Qualquer coisa vezes 0 dá 0, você não precisa nem perder seu tempo. Agora, as diagonais para a esquerda é com o sinalzinho de menos. Então, vamos lá, diagonais para a esquerda com o sinal de menos. Então, vamos lá. Quantos sinais de menos eu tenho aqui? Só esse aqui da forma. 1 é ímpar, então dá negativo. 4 vezes 3, 12, vezes 1, 12. Aqui tem 0, qualquer coisa vezes 0 é 0, e aqui também, qualquer coisa vezes 0 é 0. Gente, não esqueça que a equação geral da reta tem que igualar a 0, tá? Sempre igualada a 0. Olha lá, já encontrei a minha equação da reta aqui. 3x mais 4y menos 12 igual a 0, que é a reta que passa pelos pontos B e C. Agora, eu consigo utilizar essa fórmula que eu acabei de aprender. Distância entre ponto e reta. Eu não quero a distância do ponto A até a reta que passa por BC. Então, eu preciso do ponto A e eu preciso da equação geral da reta que passa por BC, que eu acabei de encontrar pelo determinante, certo? Então, nós vamos aqui embaixo usar a fórmula da distância vou pôr ponto A agora, né? A reta, então, eu vou chamar essa reta aqui de R, tá? Só para dar um nome para ela. Então, a distância do ponto A, a reta R. Como que é mesmo? A. Então, olha só, se vocês quiserem colocar aqui, esse é o meu A, esse é o meu B, esse é o meu C. Esse é o X do ponto A, né? Porque lá era ponto P, então eu chamei de XP. Aqui eu vou chamar de XA.
e aqui o y do ponto A. Na verdade, é o x e o y do ponto conhecido, vocês têm que pensar. Então, é A. Na verdade, gente, pega a tua equação da reta. No lugar do x, você coloca o x conhecido, que é 6, mais 4 vezes. No lugar do y, o y conhecido, que é 5. Olha, menos 12. Entre módulo, embaixo, o que é mesmo? Raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Bom, 3 vezes 6, 18. 4 vezes 5, 20. Menos 12. Tudo dentro de módulo. Embaixo, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Tudo isso dentro da raiz. Gente, 18. Você já pode fazer assim. Acho que fica mais fácil. 20 menos 12 dá 8. 8 mais 18 dá 26. Ou você faria 20 mais 18, 38. 38 menos 12, 26. Entre módulo, né? Esqueci do módulo. Embaixo, 9 mais 16, 25. Dentro da raiz. Gente, módulo de 26 é 26 mesmo, né? Continua positivo. E raiz de 25 é 5. 26 dividido por 5 não dá exata. Então, você pode deixar em forma de fração mesmo. Dificilmente, essa fórmula de distância entre ponto e reta, você vai chegar num número inteiro bonitinho. Então, não ache porque você chegou em alguma coisa desse tipo que você errou, certo? Então, olha só, isso é um típico exercício de vestibular. Você tem que usar a distância entre ponto e reta, mas antes você teve que fazer essa interpretação. Que eu fiz o desenho para ficar mais fácil, que eu queria a distância do ponto A à reta BC, mas eu não tinha a equação geral da reta que passava pelos pontos BC. Por isso que eu joguei lá no meu determinante para achar a equação geral da reta. Aí sim, agora eu tenho o ponto A e tenho a equação geral da reta. Eu posso jogar na fórmula de distância entre pontos, certo? Bom, nosso último exemplo aqui, galerinha. Obter a distância entre duas retas paralelas. Olha só, eu tenho a reta R e eu tenho a reta S. Gente, o que são retas paralelas? Retas que não se cruzam. Deixa eu fazer ela aqui mais fininha. Olha só. Eu tenho essa reta aqui e tenho essa outra reta aqui. Essas retas, gente, elas são paralelas. O que são retas paralelas mesmo? Elas nunca se cruzam. Então, imagina assim comigo. Para eu calcular essa distância aqui, tanto faz eu calcular aqui, ou aqui, ou aqui. A distância é sempre a mesma, não é? Então, vamos pensar aqui. Se eu pegar um ponto aqui, vou escolher um ponto dessa reta lá de cima. Vamos pensar que essa reta é a R, essa é a S. Eu vou escolher um ponto da reta R. E aí, eu calculo a distância desse ponto até essa reta, porque eu sei uma fórmula para calcular a distância entre ponto e reta. Então, é desse jeito que vocês vão fazer, gente. Toda vez que tiver um exercício pedindo a distância entre duas retas paralelas, você vai escolher qualquer ponto, ou da reta R, ou poderia ser da reta S também. Olha, eu poderia ter escolhido esse ponto S aqui e ter calculado essa distância, certo? Então, você vai escolher a reta, você vai escolher o ponto. Eu posso escolher um ponto, um aluno pode escolher outro aluno pode escolher. Eu posso, assim, de 30 alunos, cada um escolher um ponto diferente. Mas na hora de jogar na fórmula da distância, sempre vai dar o mesmo resultado. Tá bom, Isa, como que eu determino um ponto? Então, eu vou determinar um ponto da minha reta R aqui, tá? Como que eu determino um ponto da reta R? Você chama X ou Y de algum valor. Uma dica para vocês. Trabalhar com zero é mais fácil. Então, por exemplo, eu vou pegar a reta R e vou chamar X de zero. Poderia ser qualquer valor. Mas para que complicar a sua vida? Vamos pegar um valor fácil. Então, eu vou pegar minha reta R aqui e no lugar do X eu vou colocar zero. Poderia ser qualquer outro valor. Então, vai ficar assim, 2 vezes 0, e o restante eu vou copiar igualzinho, olha,
mais 3y menos 6 igual a 0. Eu caí na equaçãozinha do primeiro grau. Eu vou resolver essa equação para achar o valor de y. Olha só por que eu peguei 0. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, ficou 3y menos 6. Como que eu resolvo a equação do primeiro grau? Esse 6 está negativo, passa positivo. E esse 3 está multiplicando, passa dividindo. 6 dividido por 3 vai dar 2. O que isso quer dizer? Que eu escolhi um ponto, tá? Vou chamar esse ponto de A. Esse ponto eu chamei x de 0. Quando eu chamei x de 0, o y deu 2. Ou seja, esse ponto é um dos infinitos pontos da reta R. Se eu tivesse escolhido outro valor para x aqui, teria dado um outro valor para y. Seria um outro ponto. Lembrando que você poderia fazer a mesma coisa com a reta S. Você escolhe a reta e você escolhe qual valor você vai substituir. Mas o que eu falei para vocês, trabalhar com 0 é mais fácil. Então, eu peguei a reta R e substituí x por 0. Cheguei com y era 2. Tá? Então, olha, quando x é 0, y é 2. Então, esse é um ponto da reta R. Vamos pensar que é esse ponto aqui. Agora, eu sei o ponto A, um ponto da reta R, e eu sei a equação da outra reta, que é essa daqui. Então, eu vou calcular a distância desse ponto para essa reta. Gente, cuidado para não pegar a reta R. O ponto A está na reta R. Então, eu tenho que calcular a distância dele, a outra reta, que é a reta S, certo? Então, olha só. Vamos fazer aqui. Distância, vou pôr aqui do ponto A, a reta S, certo? Então, olha só, aqui é o A, o Azinho, o Bzinho e o Czinho. Então, é 4 vezes o x do ponto conhecido, que é 0, mais 6 vezes o y do ponto conhecido, que é 2, mais 7. Entre módulo dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais 6 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Então, vamos lá. Olha só, 4 vezes 0, 0, nem precisa colocar. 6 vezes 2, 12, mais 7. Dentro do módulo, embaixo, 4 ao quadrado, 16, e 6 ao quadrado, 36. Tudo isso dentro da raiz. Gente, 12 mais 7, 19, entre módulo. Embaixo, quanto que é 16 mais 6? Desculpa, 16 mais 36. 36 mais 10, 46. 46 mais 6, 52. Então, aqui embaixo vai dar raiz de 52. O módulo de 19 continua 19 mesmo, tá? Gente, raiz de 52 não é exata, certo? Então, eu já escolhi esse exercício aqui, porque senão eu faço um exemplo fácil e sobra um exercício difícil e vocês ficam sem entender. Gente, olha só o que acontece. Isso aqui é matéria do nono ano, mas já aconteceu isso aqui nas nossas aulas, nós já fizemos. Eu nunca posso ter raiz no denominador de uma fração. Se isso acontecer, nós vamos racionalizar, que é multiplicar pela mesma raiz embaixo e em cima, certo? 19 vezes raiz de 52 é 19 raiz de 52. Raiz de 52 vezes raiz de 52 vai dar o próprio 52. Lembra? Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Sempre que eu multiplico uma raiz por ela mesma, dá o número que está ali dentro. Isa, eu posso deixar o resultado assim? Lembrando que se for uma questão de vestibular, essa raiz aqui que não é exata, ela vai estar escrita da forma mais simples possível, tá? Então, lembra como a gente faz? 52 dividido por 2 vai dar 26. Por 2 vai dar 13. 13 é primo, só dá para dividir por 13. Como é uma raiz quadrada, eu tenho que formar
pares de números iguais. Cada par que eu formo, o número sai dentro da raiz. Quem não formou parzinho, fica dentro da raiz. Então, olha só. Esse 19 estava aqui, continua. No lugar da raiz de 52, eu vou colocar 2 raízes de 13. Tá? É vezes, esse 19 estava multiplicando, por isso que eu coloquei vezes aqui. Sobre 52. Olha só. Dá para melhorar um pouquinho isso daqui ainda? Dá. O que eu posso fazer? 52 dividido por 2 vai dar 26. Isa, por que você colocou o resultado embaixo? Porque o número maior estava embaixo. Eu poderia ter multiplicado 19 por 2? Poderia, depois você ia ter que simplificar com esse 52 embaixo. Então, como está multiplicando, eu já posso dividir. O que sobrou em cima, galerinha? 19 raiz de 13. E o que sobrou embaixo? 26. Nossa, mas deu essa coisa feia aí, tem certeza que tá certo? Tem, certo? Independente do ponto que você escolheu, da reta que você escolheu, sempre vai chegar nesse mesmo resultado. Como eu falei pra vocês, dificilmente, quando vocês forem fazer um exercício de distância entre ponto e reta, vocês vão chegar no número inteiro bonitinho, tá? Sempre não, mas muitas vezes vai acontecer de uma raiz não exata, de você ter que racionalizar, de você ter que simplificar essa fração, correto? Então, façam as anotações dessa aula no caderno de vocês, copiem a fórmula, copiem esses exemplos e façam os exercícios lá no roteiro propostos para vocês, tá? E qualquer dúvida é só me procurar. Um beijo, galerinha!